Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos em mais um dia de aula da nossa escola bíblica. Temos aproveitado esse tempo que o Senhor tem nos dado para que possamos sermos ministrados na nossa casa mesmo a respeito da palavra do Senhor. E já estudamos, alguns livros, do Antigo Testamento. E hoje nós vamos estar entrando no livro de Ruth. É um livro muito importante, mostra a trajetória, da genealogia do rei Davi e posteriormente de Jesus, e também nos mostra como Deus ele muda a situação adversa, nas nossas vidas quando nós nos encontramos nela. Então, quero convidar você a pegar sua Bíblia. Se você tiver a revista, pegar sua revista. A gente está entrando hoje na lição número 13. E o tema da lição é Ruth, ressurge a esperança. Na nossa última aula, nós falamos sobre os juízes e falamos sobre a necessidade que Israel tinha de ter um rei. E aí agora nós vamos observar em Ruth que há uma esperança e essa esperança ela ressurge, a partir então da família de Noemi. E nós vamos falar muito a respeito dessas duas mulheres, Então vamos estar orando, para a gente então dar início aí, então à nossa aula. Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus, com as nossas vidas. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor a ministrar essa aula, a nos ensinar, a falar com cada um de nós. Senhor, desperta em nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer tratar, meu Pai. Mostra-nos, Senhor, como a esperança, Senhor, deve encher o nosso coração todos os dias, de sabermos que podemos confiar em Ti e que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Toma, Senhor, a cada um que assiste essa aula, Senhor, neste dia, Pai. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, o livro de Ruth, ele traz, na sua narrativa, alguns fatos que foram ocorridos durante o período dos juízes, Mas o seu principal conteúdo narra o drama de uma família, a família de um homem chamado Elimeleque, ele e a sua esposa Noemi. Então essa família eles estavam num período, de dificuldade, aonde a fome, atinge o seu país, e então eles resolvem fugir desse país e ir para um outro país, que era a cidade de Moabe. E aí lá em Moabe, eles então, saem de Belém, que estava sendo assolada pela fome, e vão então em direção a Moabe com os seus 2 filhos em busca de uma maneira de sobreviver, E aí essa família, ao invés de encontrar lá a felicidade, elas acabam entrando num colapso ainda maior, porque o que eles vão encontrar naquele local vai ser a morte. Essa história dessa família, a família de Elimeleque e Noemi, é a história que nós vamos estudar hoje, e ela tem como intuito nos mostrar que os tempos de crise, eles geralmente são períodos onde nós vivenciamos grandes experiências com Deus. A gente costuma reclamar, a gente costuma murmurar, a gente costuma não entender, a gente costuma indagar Deus por que estamos passando por aquele período. Mas o que a Bíblia nos mostra é quando não há solução, aí nós vemos então a glória de Deus sendo manifestada, aí nós vemos o poder de Deus sendo manifesto sobre as nossas vidas. E na vida dessa família não foi diferente. A intenção, o objetivo, o propósito de nós tratarmos a respeito do livro de Ruth é que esses momentos de dificuldade, eles vão gerar em nós crescimento.
É nesses momentos, né, que geralmente nós somos construídos como pessoas e como servos de Deus, porque Deus trata o nosso interior. Ele trata, né, a nossa confiança, ele trata a nossa fé, né? Ele observa a nossa resistência, como nós não desistimos daquilo que o Senhor tem colocado para nós. Então, é um período difícil, mas um período muito proveitoso para as nossas vidas. A crise, né, que Noemi e Ruth, que dá nome a esse livro, né, elas sofrem, fornece para nós um legado de pessoas que têm resignação, de pessoas que têm perseverança, de pessoas que creem em vitória. E é isso que nós precisamos acreditar. Então, do mesmo modo que aconteceu com Ruth, com Noemi, em nós, todas essas situações difíceis precisam gerar também resignação, perseverança, estabelecer a nossa confiança em Deus, e nós vamos viver a vitória sobre as nossas vidas, né? Então, essas experiências vão produzir em nós, né, um impacto não somente na nossa geração, mas na geração que virá depois de nós. É para isso que o Senhor, né, ele trabalha em nós através dessas experiências. Então, nós devemos enfrentar todas as nossas lutas, todos os nossos temores, levando no nosso coração a certeza de que Deus, ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo na nossa vida. Então, no capítulo 1, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Só que o pior aconteceu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela nesta cidade com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas, e o nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Ou seja, primeiro o pai, então, ele vem a falecer, Elimeleque, e eles pegam, então, mulheres ali da terra de Moabe. Isso não era proibido, né, na época. E aí eles se casam com essas 2 mulheres, né, Orfa e Ruth. E é claro para nós que Ruth, ela se converte, então, ao Deus de Israel. Isso nos mostra que essa conversão dela se deu totalmente, né, porque ela se dedicou. E depois nós vamos ver que após a morte do seu marido, ela inclusive viajou para Israel, né, com a sua sogra. Então, ela ajudou Noemi a enfrentar a amargura e a solidão que tomavam o coração de Noemi. Então, nos mostra que Ruth, ela havia sim se convertido ao Deus de Israel. E aí, continuando, né, lá no versículo 5, diz assim: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Portanto, nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu então ela com as suas 2 noras do lugar onde estava, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, Noemi disse: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais feliz, cada uma em casa de seu marido. E então beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo?
tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eis que viessem a ser grandes, vocês iriam se abster de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a minha me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então essa é uma pequena, né, passagem assim para que a gente entenda como, né, aconteceu essa história então na vida, né, de Noemi. Então essa questão, né, em que ela diz que ela era uma mulher desamparada, né, é porque ela era uma mulher idosa, muito além, né, da idade de ter filhos, e ela estava sozinha num país estrangeiro com a presença somente das suas 2 noras, e não tinham filhos, nem as noras e nem ela. Mas, né, porque haviam então falecido. E Noemi era a pessoa menos provável a ter qualquer papel importante, né, na história do Senhor Jesus, principalmente na história de Davi, né, que nós vamos observar que foi um descendente então ali da família de Noemi. Então, era muito comum naquela época, quando o marido morria, então a mulher ela era sustentada pelos seus filhos. Isso aconteceu, né, durante 10 anos, mas esses seus 2 filhos também morreram. E aí era comum, caso ela tivesse mais filhos, né, que as suas noras então casassem com seus filhos que estivessem vivos. Só que Noemi não tinha mais filhos e não tinha mais idade para ter filhos, né? Então ela vê e ela fica amargurada de ver a situação, principalmente das suas noras. Mostra que Noemi ela era uma sogra que tinha uma boa relação, né, com as suas noras. Então, quando essa crise ela acontece, né, e essa é uma crise assim sem tamanho naquela família e nos mostra que às vezes a crise ela se torna maior do que a esperança. E foi o caso da família de Noemi. A esperança tinha ido embora na vida de Noemi. Ela não via mais saída nem para ela, nem mais para suas noras, a não ser enviá-las de volta então para a casa dos seus pais. Poucas coisas são tão desesperadoras na nossa vida quanto a fome. Elimeleque, quando leva sua família para ali, ele queria então trazer, né, refrigério, felicidade. Poucas pessoas na vida já passaram fome, né, e que tenham consciência, né, do que é passar fome. E aí Elimeleque, ele leva a sua família, porque nós não podemos mensurar qual era a crise que Elimeleque estava vivendo ali, mas a única saída que ele encontrava era então levar a sua família para aquela terra estrangeira. Mas o que acontece é que ao invés dele encontrar solução ali naquele local para onde ele procurou refúgio, o que Elimeleque encontrou ali foi a morte, né? Uma crise muito maior do que a fome que havia atingido então aquela família, né, e aquele local. E aí, certamente quando eles partiram ali para Moabe, né, Elimeleque, a sua esposa, Noemi, seus 2 filhos, né, eles saíram dali motivados, esperançosos por viverem, né, um futuro melhor, uma nova etapa, uma nova trajetória na sua vida. Só que agora o que sobrou da sua família são 3 mulheres enlutadas, né? Ele faleceu, seus 2 filhos faleceram, e aí é isso que sobrou daquela família. Em iguais ou menores proporções, né? O drama da família de Elimeleque se repete na vida de muitas pessoas, né? Elas projetam, elas trabalham, elas lutam, né? Elas buscam o seu sonho
e de repente algo acontece e tudo vem então a desmoronar. E aí, quantas vezes a gente imagina que o caminho que parecia ser a saída da crise para as nossas vidas se torna a entrada para uma crise ainda maior? E é isso que nós precisamos entender hoje. A crise de Noemi é a crise de muita gente. Crise da perda, crise da decepção, é a crise da ausência, é a crise, né, de quem esteve muito próximo da felicidade, de realizar, né, o seu sonho e de repente observou que tudo desabou, que tudo desmoronou, né, e não pôde fazer nada. Talvez você tenha perdido alguém que você amava, talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você tenha perdido a sua família, né? São crises assim que deixam a gente totalmente sem esperança. Só que hoje, por causa do tipo de evangelho que se é pregado, esse evangelho triunfalista, né, de que tudo vai dar certo, que basta você aceitar Jesus e você não vai enfrentar mais lutas, muita gente tem se decepcionado. Só que essa decepção ela não tem fundamento. Porque quando Cristo ele nos chama, em nenhum momento ele diz que nós não vamos passar por lutas, nós não vamos passar por dificuldades, nós não vamos passar por perdas. Em nenhum momento ele diz que nós não vamos passar por aflições. Pelo contrário, ele fala na sua palavra: no mundo tereis aflições. Tende somente bom ânimo. Existe um versículo que eu levo, né, para o meu coração, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente da situação que a gente esteja passando, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades? Sim, vamos passar por elas. Mas o que eu preciso entender é que Deus está segurando a minha vida nas mãos dele. Deus está cuidando de tudo. Pode até parecer que você está sozinho. Você pode até mesmo não ver mais esperança. Mas a palavra de Deus diz que a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela brotará. Então, creia nessa palavra. A gente está muito acostumada a finais felizes, sabe? As coisas tudo dando certo, né? A gente assiste, né? Aqueles desenhos animados, aí no final, e eles foram felizes para sempre. Só que a gente sabe que na nossa prática de vida, as coisas não acontecem assim. Então, na nossa vida real, às vezes apresenta-se quadro muito distante desses finais felizes, né? São momentos difíceis, momentos tenebrosos, onde toda a nossa esperança vai se desfazendo como fumaça, né? E esses momentos de perda, de dores, de sofrimento, esses tempos de crise, né? Eles vão gerando em nós, né? Falta de esperança. As respostas são insuficientes diante da realidade na qual a gente vive. E aí, a vontade é que sentimos de verdade de acordar do terrível pesadelo para o qual a gente está passando. Eu imagino ele ali no Noemi, né? Aquela amargura, aquela dor de perder o seu marido, de perder os seus 2 filhos e de agora estar totalmente desamparada. Só que o nosso Deus, ele não desampara ninguém. E ele não desamparou a vida de Noemi. Então, por mais que essa dor, né, ela seja forte, em algum momento da nossa vida, quando temos que atravessar por esses momentos de crise, o que nós precisamos entender é que aquele que nos consola, aquele que nos conforta, né, é o nosso Deus. E é saber, né, que esse conforto vem até nós, porque nós sabemos, né, que independente de todas essas coisas, que nós não estamos imunes, né, ele garante que está com cada um de nós, cuidando da gente. A doce companhia de Jesus, a doce companhia do Espírito Santo de Deus, né? Diz pra gente que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
como está escrito lá em Mateus 28:10. Então, as crises, elas podem tirar tudo de nós, menos a presença do Senhor. Então, enche o teu coração de esperança nesse dia e saiba que, independente da crise que você estiver passando, Deus está cuidando de tudo. Os mínimos detalhes, o Senhor está cuidando. Nós vamos encerrar aqui a nossa aula e eu creio que essa palavra, ela vai trazer esperança ao teu coração, que você vai lembrar nesse dia que Jesus, ele cuida de cada um de nós e que o Espírito Santo, ele nos consola e nos conforta e ele enche o nosso coração da presença dele, sabendo que independente da luta que a gente esteja passando, ele é fiel e ele está cuidando de tudo. Amém? Então, nós vamos estar orando, encerrando a nossa aula de hoje. Nossa próxima aula, nós vamos continuar falando de Noemi. Vamos falar sobre o surgimento da esperança no meio dessa crise. E eu creio que o Senhor, ele vai completar, ele vai continuar falando a cada coração, a partir desse momento dessa aula. Então, nós vamos estar orando, encerrando a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada porque ela traz esperança ao nosso coração. Nós entendemos, Senhor, que ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas ela brotará, Senhor. Nós sabemos que Teu Espírito Santo está com cada um de nós. Então, independente, Senhor, da crise, Senhor, que nós venhamos a passar, nós podemos ter a nossa confiança estabelecida em Ti, Pai. Nós podemos, Senhor, estar, Senhor, esperançosos de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada foge ao Teu controle e que o Senhor nos ama e cuida de cada um de nós. Que assim como o Senhor cuidou, Deus, da família, Deus, de Noemi e de Ruth, Senhor, o Senhor também cuida de cada um de nós. Essa oração, Pai, que nós te fazemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus.